Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal A Voz Católica, com as principais notícias da Arquidiocese de Juiz de Fora. Nosso programa conta com o apoio do Colégio dos Jesuítas, tradição viva em educar para o futuro. Confira agora os destaques desta edição. Dom Marco Aurélio assume missão e inaugura capítulo histórico na Arquidiocese de Juiz de Fora. A Arquidiocese de Juiz de Fora alerta para perfil falso que solicita doações nas redes sociais. Paróquia do bairro Linhares recebe visita de Dom Marco Aurélio Gubbiotti, novo arcebispo de Juiz de Fora. 13 de março de 2026, o Jornal A Voz Católica está começando. Na catequese da audiência geral desta quarta-feira, 11 de março, Papa Leão continuou a reflexão sobre a Constituição dogmática Lumen Gentium, com destaque para o tema da Igreja como povo de Deus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Na Praça São Pedro havia inúmeros brasileiros que ouviram do pontífice a seguinte saudação: dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência de hoje, de modo especial aos grupos provenientes do Brasil. Obrigado por estarem aqui entre tantos outros fiéis vindos de todo o mundo. Quando regressarem aos seus países, guardem esta experiência de unidade e, movidos pela caridade de Cristo, sejam sempre homens e mulheres que buscam a comunhão e a paz. Deus os abençoe. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese presenti all'odierna udienza, in modo speciale ai gruppi provenienti dal Brasile. Grazie per essere qui in mezzo a tanti altri fedeli venuti da tutto il mondo. Una volta rientrati nei vostri paesi, custodite questa esperienza d'unità e mossi dalla carità di Cristo, siate sempre uomini e donne che inseguono la comunione e la pace. Dio vi benedica. Na manhã da última sexta-feira, 6 de março, foi realizada na Cúria Metropolitana a coletiva de imprensa de acolhida de Dom Marco Aurélio Gubbiotti, novo arcebispo da Arquidiocese de Juiz de Fora. Estamos aqui no prédio da Cúria Metropolitana para uma coletiva de imprensa com Dom Marco Aurélio Gubbiotti, nomeado arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, e também Dom Gil Antônio Moreira. O objetivo é promover um primeiro encontro entre Dom Marco Aurélio e as mídias, tanto civis quanto religiosas. Dom Marco Aurélio pôde explicar um pouco mais sobre sua caminhada histórica, sua visão pastoral e também sobre suas expectativas para o futuro de sua missão. O bispo diocesano, ele representa a Igreja. Então, é extremamente importante nós vermos que a imprensa, seja a imprensa católica, seja a imprensa civil, está interessada em reportar para as pessoas a chegada do novo arcebispo de Juiz de Fora. Isso demonstra como a Igreja Católica tem incidência na vida das pessoas, na nossa sociedade. Isso não deve fazer a gente ficar, com o ego cheio, pensando que nós somos muito importantes. Não. Essa coletiva, ela quer lembrar a todos nós a responsabilidade que temos de propagar a fé em Jesus, de anunciar o seu Evangelho e, como dizia o Papa Francisco, anunciar a alegria do Evangelho para todos os irmãos e irmãs. Todos, todos, todos.
A gente fica muito feliz de receber o irmão para continuar o trabalho, né? Que é o Dom Marco Aurélio. Então essa coletiva agora, eu acho que é o primeiro contato dele com a mídia, que vai levar as suas ideias, a sua disposição, os seus projetos para essa realidade aqui nossa da Arquidiocese de Juiz de Fora. Então, penso que a entrevista coletiva foi muito positiva. Da minha parte, agradeço a Deus todos esses 17 anos e tenho a alegria de passar para ele o governo dessa diocese, né, para que ele possa conduzir esse povo de Deus. Eu já vim para cá recebendo coisas dos bispos anteriores, né? E passei aqui 17 anos, agora tenho a alegria de passar para ele esse comando, agradecendo a Deus e ao povo. Já à tarde, Dom Marco Aurélio Gubbiotti realizou um bate-papo na Rádio Catedral com todo o sistema de comunicação da Arquidiocese de Juiz de Fora. Dom Marco Aurélio Gubbiotti realiza aqui na Rádio Catedral uma conversa, um bate-papo com todo o sistema de comunicação da Arquidiocese de Juiz de Fora. Nessa conversa, ele conta um pouco da sua história, da sua caminhada vocacional e também sobre as expectativas para a missão que assumirá a partir de agora. Eu espero que hoje eu tenha demonstrado disponibilidade aos órgãos de imprensa, porque vejo que é muito importante a gente valorizar o trabalho da imprensa e valorizar a relevância que a Igreja Católica tem na sociedade de Juiz de Fora e região. O fato desses órgãos que não são da Igreja Católica estarem presentes ali é um ótimo sinal de que a Igreja tem incidência na sociedade. Então está sempre disponível e espero ser animador do trabalho desses órgãos de divulgação das atividades pastorais da Igreja e de anúncio do Evangelho. A comunicação é sempre ponte. Ela vai fazer uma ligação entre o pastoreio do Dom Gil, que tem uma característica própria. Dom Gil é um historiador, para o pastoreio de Dom Marco Aurélio, que tem uma característica de biblista. Entretanto, todos dois são sucessores dos apóstolos. E a comunicação está aí fazendo essa ponte, fazendo o povo entender e perceber que a Igreja é uma continuidade. Comunicação vem de comunitas, isto é, colocar em comum e fazer com que sejamos, apesar das diferenças das várias feições de paróquias, sejamos uma só igreja particular. O dia 7 de março de 2026 entrou para a história da Igreja Particular de Juiz de Fora. Na Catedral Metropolitana, diante de presbíteros, diáconos, consagrados, seminaristas, autoridades civis, familiares e uma multidão de fiéis, Dom Marco Aurélio Gubbiotti assumiu canonicamente a condução pastoral como sexto arcebispo. A celebração marcou um novo tempo na missão evangelizadora das 91 paróquias presentes em 37 municípios do território arquidiocesano. Na tarde de sábado, 7 de março, Dom Marco Aurélio Gubbiotti tomou posse como novo arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. A cerimônia aconteceu na casa-mãe da arquidiocese às 15 horas. Hoje eu tenho o coração cheio de alegria por causa da acolhida que eu tenho recebido desde segunda-feira, quando cheguei no lar sacerdotal e fui acolhido por Dom Gil, por Dom Eduardo, pelos padres residentes, pelos padres formadores, por aqueles que nos auxiliam na Cúria Metropolitana, Padre Éder, Padre Leomar. Talvez eu esteja esquecendo de algum nome, devagarinho a gente vai aprendendo o nome de todos. Mas manifesto muita gratidão. A Arquidiocese se organizou de uma forma muito bonita e acolhedora para receber todos aqueles e aquelas que vieram para essa posse, vieram de fora. Cito aqui a Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, muitos padres, diáconos e membros do povo de Deus. E se Deus quis que nos encontrássemos, eu como pastor, com o seu rebanho, é sinal
que Deus irá preparar para nós meios para que a gente possa viver segundo a vossa vontade. Bênção de Deus para vocês, bênção de Deus também para mim, para que eu possa ser o pastor conforme o Sagrado Coração de Jesus. Amém. Nesse momento exato que estamos esperando aqui a chegada do novo arcebispo, que eu o acolho, eu apresento a catedral, é para mim um momento de emoção também, no sentido em que a gente aprendeu a viver, gostar, amar, né, esta arquidiocese, e oferecer a ele todo o sacrifício que possa ter acontecido, pedindo ao Senhor perdão das falhas que a gente possa ter tido, não fazer aquilo da maneira que podia fazer, mas, sobretudo, agradecer a Deus, que Deus é imensamente bom e misericordioso para conosco. Durante a Santa Missa de posse canônica, Dom Marco Aurélio Gubbiotti frisou que sua missão será marcada pela caminhada com o povo e, portanto, o seu pastoreio será baseado no diálogo e na escuta. É muita emoção realmente e gratificante. E graças a Deus eu poder estar neste momento presenciando essa celebração. E lógico, ele é um orgulho para a família toda, não só para mim. E espero ainda chegar a vê-lo como pelo menos cardeal. Então hoje ele chegando a arcebispo, para a gente é uma honra e só gratidão por ter um arcebispo na família, é uma bênção. Isso é coisa de Deus para toda a família. A celebração também foi marcada pela inclusão, com a presença da Pastoral do Surdo durante toda a cerimônia. A Pastoral do Surdo, ela desempenha um papel primordial, que é a inserção, a inclusão do sujeito surdo na nossa arquidiocese. E para isso é necessário o trabalho do intérprete de Libras, porque a comunicação deles é visual e eles estão sempre presentes nas missas juntamente com os intérpretes. Sem o intérprete não tem como. Bispos e arcebispos compareceram à posse canônica de Dom Marco Aurélio Gubbiotti e lhe desejaram uma fecunda missão na arquidiocese de Juiz de Fora. Eu fui reitor dele no seminário, depois ele trabalhou como padre na minha terra. Eu trabalhei na terra dele também em Ouro Fino e, além disso, depois trabalhamos juntos no seminário. Então, eu tenho uma amizade muito grande com ele e fiquei muito feliz dele ser nomeado arcebispo de Juiz de Fora para que também possa conduzir esse povo nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe Dom Marco Aurélio e que nós sejamos fiéis ao nosso compromisso de cristãos católicos, missionários de Cristo. Amém. No domingo, 8 de março, Dom Marco Aurélio Gubbiotti presidiu sua primeira missa na Catedral Metropolitana. 8 de março, Dom Marco Aurélio preside na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora sua primeira Santa Missa após a sua posse canônica. Utilizando-se do Evangelho de hoje, que narra o encontro de Jesus com a samaritana no Poço de Jacó, Dom Marco Aurélio destacou que a igreja precisa ser um local de acolhimento de todos e todas, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Nós vimos hoje na Palavra de Deus essa situação de um certo desespero que o povo ficou no deserto por falta d'água. O problema nosso aqui foi excesso, né? Mas também pode causar um desespero, pode fazer a gente não ver mais nada à frente, não ter mais esperança, né? E a palavra de Deus, ela vem ser luz, vem ser fonte. E quando a gente acolhe essa palavra, o nosso coração se torna a fonte também. Que o nosso coração nunca, jamais perca a esperança da presença de Deus e que a gente possa reconhecer naquelas pessoas que estão manifestando solidariedade também um sinal do carinho e da presença do Senhor na vida daqueles que estão desabrigados, inclusive dos queridos irmãos que perderam algum ente querido, né? O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança. Fiquem com Deus. No primeiro domingo, à frente da Arquidiocese de Juiz de Fora, o arcebispo metropolitano Dom Marco Aurélio Gubbiotti presidiu Santa Missa na matriz da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Linhares.
A escolha se deve ao fato do local ter sido bastante atingido pelas tempestades do final de fevereiro. Na noite de domingo, 8 de março, Dom Marco Aurélio Gubbiotti presidiu Santa Missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Linhares, em Juiz de Fora, já que foi uma das comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas das últimas semanas. Na ocasião, Dom Marco Aurélio prestou sua solidariedade e apoio espiritual a todas as famílias atingidas. Por que eu vim aqui? Porque é uma das comunidades mais atingidas pelos problemas que as chuvas trouxeram. Então, fiz questão para a gente começar esse caminho de solidariedade, de proximidade com os irmãos e irmãs atingidos. É muito importante para mim fazer esse trabalho de estar junto, de estar unido aos irmãos que estão passando necessidade. Comecei pela oração. Espero nos próximos dias fazer visitas aos abrigos, às pessoas enlutadas daqui de Juiz de Fora. Também espero estar em outras localidades que possam ter sido atingidas. Aonde está o bispo, está a Igreja Católica, nos ensina um pai da Igreja. Então, para nós aqui do Linhares, é muito significativa a visita de Dom Marco Aurélio, depois de tudo isso que a gente tem sofrido com as chuvas, onde a gente já começa a reconstruir a vida. Então, a presença do bispo aqui nessa missa, como a primeira igreja onde ele vem visitar a nossa arquidiocese, para nós é muito significativo mesmo. É um simbolismo, é uma presença, a gente vê que Deus encaminha todas as coisas. Mesmo em meio à luta, a graça de Deus se faz presente, Deus não nos abandona e nós, comunidade do Linhares, Juiz de Fora, vamos vencer essa tragédia que nos abateu. É claro que ainda é momento de dor, mas a vitória virá em nome do Senhor e a presença do bispo é um sinal dessa vitória entre nós. A Arquidiocese de Juiz de Fora alerta sobre a circulação de uma página falsa nas redes sociais que está solicitando doações em nome de uma suposta igreja atingida pelas chuvas. Reforçamos que essa página não possui qualquer vínculo com a Arquidiocese. Pedimos a todos que não realizem doações por meio desse perfil e que busquem sempre informações em nossos canais oficiais de comunicação. A Arquidiocese de Juiz de Fora alerta os fiéis e toda a população sobre a circulação de uma página nas redes sociais, Instagram e Facebook, intitulada @ajude a nossa paróquia, que está solicitando doações, alegando que uma suposta igreja de Nossa Senhora dos Milagres teria sido inundada. Esclarecemos que essa informação é falsa. A Arquidiocese de Juiz de Fora não possui nenhuma igreja com esse título em seu território e essa página não tem qualquer vínculo com a Arquidiocese ou com nossas paróquias. Diante disso, orientamos que não seja realizado nenhum tipo de doação por meio desse perfil. Reforçamos que todas as informações oficiais sobre nossas paróquias, comunidades e ações solidárias são divulgadas exclusivamente pelos meios de comunicação oficiais da Arquidiocese de Juiz de Fora. Caso alguém deseje contribuir com as ações de solidariedade promovidas pela Igreja, orientamos que toda ajuda seja destinada apenas à conta oficial da Mitra Arquidiocesana de Juiz de Fora, responsável pela organização e distribuição das doações. Pedimos ainda a colaboração de todos para não compartilhar esse perfil e, se possível, denunciá-lo nas próprias redes sociais, evitando que outras pessoas sejam enganadas. A quase paróquia Santa Maria Eterna, no distrito de Humaitá, viveu um momento marcante no dia 5 de março, com a celebração da missa de posse canônica de seu novo administrador paroquial, diácono Cid Martins. A cerimônia foi presidida pelo padre Vair Carolino, concelebrada pelos padres Luiz Gonzaga Evangelista e Geraldo Dondice Vieira, além de grande participação de fiéis, que acolheram o novo responsável pela condução pastoral da instituição. A posse canônica marca oficialmente o início da missão do diácono, assumindo a responsabilidade de orientar e conduzir os trabalhos pastorais, espirituais e administrativos da comunidade. Frei Gilson já tem encontro marcado com o nosso povo. No dia 18 de novembro, a cidade de Juiz de Fora receberá este grande momento de fé, oração e encontro com Deus. Prepare o coração, reúna os amigos, a família e coloque agora na sua agenda. Será um dia especial para toda a nossa cidade.
marcado por louvor, espiritualidade e uma forte experiência com o amor de Deus. A campanha da fraternidade é vivida todos os anos no Brasil durante o tempo da Quaresma, período de preparação espiritual para a Páscoa. Promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, a iniciativa convida os fiéis à reflexão, conversão e compromisso com a vida em sociedade, sempre à luz do Evangelho. Esse é o tema de hoje com Dom Gil Antônio Moreira. Confira. Estamos em plena Quaresma, caminhando com Jesus em direção à Páscoa. A campanha da fraternidade é um elemento que nos ajuda a viver esse tempo. A campanha da fraternidade desse ano tem como tema Fraternidade e Moradia. E como lema, ele veio morar entre nós. A campanha da fraternidade não é a Quaresma, claro. A Quaresma é muito mais ampla, mas é uma ajuda legítima e boa que a CNBB oferece às igrejas do Brasil para olhar o aspecto social da nossa caridade, da nossa fraternidade. Realmente, nós devemos procurar a conversão pessoal, dia a dia, a conversão familiar, a conversão paroquial e também a conversão social. No campo social, a Igreja sempre escolhe um lema que possa nos unir à Sagrada Escritura ao cumprir o seu tema. O problema da moradia no Brasil é um problema muito sério. Muitas pessoas vivem na rua, vivem sem casas, outros não têm moradia digna. E é um dever nosso pensar na solução desse problema em benefício dos nossos irmãos mais empobrecidos. É claro que vale muito do nosso coração levar uma comida para quem dorme na rua, um agasalho, uma roupa, até uma palavra. Tudo isso é legítimo e bom e devemos fazer. Mas devemos também refletir que essa situação deve ser vencida, que há condições no nosso país de ser vencida esta situação. Através de quê? De políticas públicas. O governo tem dever de criar políticas públicas para que as pessoas não tenham que dormir ao relento, viver na rua e não ter a sua casa. O governo tem o dever de fazer isso porque nós já demos a ele o nosso dinheiro, os nossos impostos. E é dever do governo, portanto, solucionar o problema da moradia. Rezemos para que Nosso Senhor nos ajude a ter sempre uma caridade ampla com os pobres e colaborar para que os pobres saiam da condição de miséria. O Jornal A Voz Católica fica por aqui. Lembrando que você pode assistir a programação da Web TV e as matérias completas em nosso site avozcatólica.com.br. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de ativar o sininho e também de deixar o seu like, que é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Esta é a Web TV A Voz Católica, a igreja mais perto de você.